Organize uma fila. Faz uma fila dos pequenininhos, ou daí do carro. Ajuda a organizar a fila dos pequenininhos. Aqui é café. Bota chá pra ir pro menino tomar uma recadeira. Eu quero chá. Pode ser, Lu, dá as conchas. Vou trazer duas. É aqui, ó. Sim, Maria, tem essa vindo pra cá? ainda é muito Diretamente aqui de Conceição das Senhoras, fazendo aqui a cobertura aqui da Feira Cultural aqui em Conceição das Senhoras. Então pessoal, vou procurar uma pessoa para entrevistar aqui, para dar uma palavrinha e falar um pouco sobre a feira. Eu queria uma palavrinha da senhora aqui, a senhora colocasse aqui na câmera. Eu queria saber o que a senhora acha dessa feira. Estou achando maravilhoso. A senhora espera que aconteça mais vezes? Essa, pela primeira vez, foi maravilhosa. E desejo que na próxima seja melhor ainda. Então o pessoal aqui está se dedicando e vai trabalhar muito mais para que na próxima. Deus quiser. Vamos lutar por isso. Obrigado pela palavra. Vai no microfone. É maravilhoso, realmente está incrível, muita gente, produção muito bonita, mostrando realmente como vocês sabem conseguir fazer uma educação diferencial, de qualidade. A Conceição, está sempre marcando as pessoas que vão pela comunidade, estão trabalhando A feira mostra isso. Obrigado.
senhor que falaram no vídeo anterior, né, de manhã, quando ele dizia, a história não acaba nunca, só quando há um vencedor. E aí, ou vencedora. E aí, a educação, claro que não está ainda do jeito que a gente quer e sonha e planeja. Mas a nossa busca é que ela venha, de fato, a cada dia se efetivando conforme as lideranças definem educação para o quilombo de Conceição das Crioulas. A comunidade da escola é importante para reafirmar nossa história, nossa cultura, nossa identidade ética e cultural, a partir do conhecimento das pessoas mais velhas, no sentido de cada vez mais valorizar e fortalecer a história e luta e resistência do povo que não vai Conceição das Crioulas. É importante também que a escola ensine a ler e escrever, contar e interpretar bem, de forma que esses conhecimentos possam contribuir para o desenvolvimento político, econômico e social de Conceição das Crioulas e, sobretudo, fortaleça o projeto de vida do povo que vive nesse território. Então, é o que a gente sonha e que está tentando fazer, que a gente possa respaldar, por isso que não foi Maria Dila, não foi Márcia, não foi Adalmir, mas é um conjunto de pessoas que acreditam que a educação tem que vir para isso. Porque decorar texto, copiar texto, a gente já fez isso a vida inteira. Aí o projetos em parcerias com a comunidade, a pessoa sem liderança. Então veja só, na busca da efetivação daquele pensar que a gente colocou lá, tanto na missão da QCC, quanto na função que o PPP da escola traz como eixo, como fundamento, a gente tem vivenciado alguns projetos em parceria com a QCC. Expressões artísticas nas escolas na comunidade de Conceição das Crioulas, que é o pessoal de Portugal, que tem vindo aqui, já vem, muitos que estão aqui sabem disso. E aí eles vêm trazer os ensinamentos deles, as experiências deles, mas nós também já fomos lá levar as nossas experiências lá, trocar essa troca de experiência. E o que é uma participação ativa dentro dos conselhos escolares, calendário escolar, projeto pedagógico e outras coisas que julgamos importantes e fundamentais na educação e ensino dos nossos filhos. Que a comunidade possa participar da proposta curricular, adaptando a realidade. E tem sido isso que a gente tem tentado fazer. Claro que precisamos avançar mais, melhorar mais, mas o nosso caminho, o nosso foco é esse. É que a escola diga para que veio, para que está. Não só uma coisa jogada lá, como se fosse uma caixinha que a gente vai colocando um depósito, mas que seja o que os alunos aprendam, sirvam para eles viverem melhor a sua comunidade. Eu estou assim, me sinto muito honrada, né? Hoje em dia, na verdade, eu vim aqui foi para aprender. Essa história de que eu vim passar alguma coisa, não, eu vim mostrar. Mesmo eu não tendo vindo fisicamente até hoje aqui no Quilombo, eu acho que eu já conheço um pouco a história do Quilombo. Porque, assim, rapidamente, eu sou professora de História e em 2008, no segundo semestre, eu fiz um concurso para a faculdade aqui de Salgueiro. E aí eu vim, passei 6 meses aqui ministrando aula. E, assim, a história do Quilombo é a partir dos alunos que tinha na sala de aula, a gente começou a discutir escravidão, até porque era um tema já do meu interesse, e aí eu descobri Conceição das Crioulas. A partir de então, eu venho fazendo uma pesquisa bibliográfica de Conceição das Crioulas, e assim, já apresentei em 7 congressos diferentes, de sociologia, de história oral, de história política, sempre dando um foco, né, na questão da formação do Quilombo e na perspectiva de gênero. E, ultimamente, com a questão da lei, né, de implantação da lei de cultura afro, eu também tenho me dedicado nesse viés educacional. Então, assim, o que eu vou mostrar aqui para vocês é que vocês já sabem. Eu quero só um respaldo que se o que eu estou falando de Conceição, né, eu estou falando bem ou não, né, mas o que eu sei de vocês é que, assim, é um grupo, uma comunidade rural, mas é uma comunidade que tem muito a contribuir para a sociedade brasileira. Né? E no aspecto de educação, assim, eu tenho nas 2 escolas que eu hoje estou atuando, lá em Petrolina, inclusive no Instituto Federal,
eu tenho, inclusive, feito colocações de levar vocês lá, né, para formação dos professores nessa coisa de implantar a cultura afro. 645 é atual, né, mas ela iniciou com a 10.639 de 2003, que na verdade só era a cultura afro-brasileira e a história da África, né? E aí, segundo alguns críticos, na hora que incorporou a história indígena junto, dá uma esvaziada, entendeu? Nessa questão, porque não é que a história indígena nós não temos que também aprender, mas quando você junta, fica parecendo que o índio não tem importância e ele está um apêndice do movimento negro, e também fica parecendo que o movimento negro, entendeu, se descaracterizou, porque agora misturou com, entendeu, um outro aspecto, uma outra problemática, outra questão, que é a questão indígena. Uma foto, né, desse fórum, do movimento negro, dentro desse fórum. E aqui a questão de que por que essa lei ela precisa ter aplicabilidade. Interessante é que o prazo é até o final desse ano. E a maioria das escolas não sabe ainda como vão trabalhar essa lei. Porque não estudaram nem a história da África e nem tampouco discutiram as questões, entendeu, da cultura afro-brasileira. Então, para que essa lei tenha aplicabilidade, faz necessário que os professores tenham maior compreensão na formação da nossa sociedade, que é composta por diferentes etnias, e que a gente tenha essa premissa de que a gente é uma sociedade plural, que a gente tem que saber conviver com a diversidade. Isso é produto de movimentos ideológicos. Marilena Chauí, né, ela diz o seguinte: a elite dominante, para justificar a escravidão e a formação de novas relações sociais no Brasil, após a abolição, concebe a ideologia da sociedade hegemônica de maneira espontânea e flui como verdade aceita por todos. Então é o seguinte, é como se essa classe dominante, formada pelos escravocratas, né, eles criaram uma ideologia de que não tem problema. Né? No Brasil a escravidão existiu, mas não existe mais, e que passou e que nós somos nós não temos preconceito, nós não temos problema, os negros estão aí muito bem, né? Essa ideia, né, dessa sociedade hegemônica, que a gente sabe que na prática isso não existe. Né? E aí eu vou mostrar alguns dados. E ela ainda diz que por que essa lei ela precisa ser aplicada. Segundo Marilena Chauí, ela diz o seguinte, que ela tem que se constituir como uma ferramenta de luta contra-ideológica, pois o silêncio, ao ser falado, ele destrói o discurso que eu silenciava. Então, por isso que precisa se discutir. Ele estava imbuído desse conceito, ele como querendo ser um rei tropical, mas um rei com a ideia europeia, né? Ele participa desse movimento. E aí a teoria do embranquecimento dizia o seguinte: o Estado brasileiro passa a investir pesadamente em programas de imigração de europeus. Que aí nós vamos entender por que vem os imigrantes do século XIX aqui para o Brasil. E aí você traz o pobre europeu para cá, para ele ser a mão de obra das fazendas, você liberta o escravo e deixa o escravo africano sem ter condição de trabalho, já que ele vai ter um grande concorrente, que é o branco europeu, que vai chegar aqui, principalmente italianos, né? Japoneses também vão vir, né, para a fazenda de café. 1960, 1970, não existia o quesito cor, para saber o percentual, né, de cor da sociedade brasileira. A partir de 1950 e 1980, é que vai no censo ter essa identificação de cor. Aí, as desigualdades raciais, dessa forma, elas vão ser naturalizadas. Fica parecendo que não existe desigualdade, que não existe problema, entendeu? Com a questão do negro. Pode passar. A crença da convivência cordial e harmoniosa das raças e das etnias da sociedade brasileira, aliada à crença da inferioridade do negro,
consolidou um quadro de desigualdade racial e estrutural no país. Assim, o racismo é negado, é velado. Aí Florestan Fernandes diz, o brasileiro ele tem preconceito de ter preconceito. A gente esconde isso. Pode passar. O racismo tem como pano de fundo uma construção ideológica de justificação, de classificação, de naturalização, para manter o privilégio desse grupo, entendeu, da classe dominante sobre a classe subalterna, sobre os mais pobres. No Brasil, você vai ter dois movimentos que vão se cruzar. O da ideologia de dominação racial, que vai difundir ideias de inferioridade do negro, e vai justificar a escravidão, e o mito da democracia racial, que vai negar a dura realidade do negro brasileiro. E aí, o próprio negro, ele vai tratar de se esconder e querer ser branco. Como é que o negro vai fazer isso? É uma forma dele tentar, entendeu, conseguir conquistar espaço na sociedade. Aí ele vai fazer através do cabelo é uma das expressões, porque você alisa o cabelo, você quer se parecer com quem tem o cabelo liso, né? Você vai tentar fazer isso, você criando também preconceito, né? Quando você, às vezes, muitos negros, quando eles ascendem socialmente, eles passam a ter preconceito com outros negros, né? E aí ele não se reconhece como negro, ele também faz isso, ele incorpora essa ideologia da classe dominante. Ele quer se transformar num branco. E aí ele usa, entendeu, as mesmas armas dos brancos contra a própria, entendeu, o próprio povo. O próprio povo, né? É como se eu agora tivesse reinvestida de uma coisa que eu não sou, né? Ser negro no Brasil, segundo essa reportagem, eu coloquei inclusive na íntegra, que eu achei muito interessante. Milton Santos é um negro, geógrafo, né, um dos mais importantes do Brasil, né, faleceu há um tempo atrás. E segundo Milton Santos, o racismo é um problema estrutural da realidade brasileira. Ser negro no Brasil pois com frequência, ser objeto de um olhar enviesado. A chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar predestinado, lá embaixo para os negros. Assim, tranquilamente se comportar. Logo, tanto é incômodo haver permanecido na base da pirâmide social, quanto houver subido na vida. Pode-se dizer, como faz os que se deliciam com jogos de... Aparecida, passa aí. Com jogos de palavras, que aqui não há racismo. Há moda sul-africana ou americana, ou preconceito ou discriminação. Mas não se pode esconder que há diferenças sociais às quais não se buscam remédios. A naturalidade com que os responsáveis encaram tais objetivos dessa maneira trata-se, na realidade, de uma forma de apartheid à brasileira, contra a qual é urgente reagir se realmente desejamos integrar a sociedade brasileira, de modo que, no futuro próximo, ser negro no Brasil seja também ser plenamente brasileiro no Brasil. A maioria da sociedade brasileira é composta de afrodescendentes. Então, já é um passo, né, porque está se reconhecendo, está se criando essa identidade, né, entre a população. Eu sou negro e pronto. Né, e eu não deixo ninguém me chamar de negrinho. E eu tenho que ser respeitado porque eu sou um cidadão brasileiro. Então, isso é muito positivo nesse aspecto. Mas, infelizmente, nós temos, atualmente, né, um percentual de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos que frequentam a universidade, de 20,5% de brancos que estão na universidade e só 7% de negros estão na universidade. Então, ainda precisamos superar, né, bastante para que o negro consiga chegar à universidade, para que ele conquiste, né, essa identidade e conquiste melhor essa cidadania e as oportunidades. No contexto educacional, nós vamos ter que as escolas não estão preparadas para tratar, né, sobre essa questão, né, da discriminação. Quando ela tinha dinheiro na redação,
desceram com Nossa Senhora da Conceição, desceram para embarcação com Nossa Senhora da Conceição. Ele desceu da embarcação com ela no colo. Aí, quando chegou ali na frente, tinha uma grande guerra. Eles eram 6 pessoas saíram, se esconderam, correndo, e até que chegaram aqui, no sertão nosso aqui. Aí tinha um caçador aqui nessa região nossa, aí encontrou essas 6 pessoas, correndo com medo, disse, não, é pai. O que encontrou ele era de nossa. Aí ele disse, é pai, né? Todo mato é pai. Aí ele foi e levou ele para casa. 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. A minha avó falava e era até pelo nome das pessoas que chegaram. Eu sei, era Francisca Ferreira, Antônia Carneira e Mendes, os homens. Era Martim Ferreira, era Zé Ferreira e Francisco José, que era o garçom. Está entendendo? E essa guerra, a gente pode até pensar que essa guerra pode ser uma guerra que estava sendo travada contra os índios. Ia ser até familiares desse mundo que eles iam para cá. Agora o caçador era Francisco Dionísio. Era comum o nome. Era Francisco Dionísio. Aí era um casado lá na Pedra e outro casado aqui na Conceição. Era casado com o Rico de Cássia, que era criando presidente. Aí um de lá disse, vamos para outro diabo, porque aqui ainda não era Conceição por causa da Santa. E aí os padres foram, assinaram Conceição da Crioula, a Conceição. E os índios na Ilha da Ascensão, deixaram de fazer. Deixaram tudo de mentira. É um aldeamento, né? Se for pegar essa ideia. A Conceição 3 réguas e 4. Dizia assim, da Serra Redonda a Coabi, tá entendendo? Da Vazante aos Passos, 3 réguas e 4. Minha avó dizia desse jeito, minha avó era conhecida. Essa história que precisa, né, ser trabalhada, né? E aí entra o rei vivia, vou lhe mostrar, na live passada, entender bem direitinho. Só passando um pouquinho para a gente fechar aqui, que eu vou entender bem essa história mesmo do relato, que aí pode passar. Afirmar que a resistência negra se deu por formação de espaços de luta e também através do papel das mulheres na preservação e na transmissão de práticas materiais e simbólicas da comunidade. Tudo passa aí, episódio. Aí aqui as referências biográficas, né? Pode passar, só quero aqui. Aqui é João José dos Reis, é um estudioso sobre a cultura africana, né? E aí ele diz o seguinte, enquanto o negro brasileiro não tiver acesso ao conhecimento da história de si próprio, a escravidão cultural se manterá no país. Né? Aí o rei dividia o filho do algodão, né? As crioulas foram piando o algodão, as quartas uma quarta. Viu? Uma quarta de algodão está aqui. Aí elas piavam o algodão, as crioulas, com os índios, com as índias, né? Piando algodão, até que pagaram a renda em Conceição da Crioula, mas iam pagar em flores. Flores, eu acho que era. O rei dividia o fio do algodão. Né? Minha mãe viu nós anos. Pois é. E aí ela. Sabe daquele salgão? Hein? Sabe pra onde é salgão? Esse algodão? Esse algodão? Aqui mesmo, aqui na terra. Ah, verdade, pois é. Aqui na barriga, fizeram com ela. Aqui na barriga, e lançou.
Vamos terminar a história. E tiavam o algodão, as coroas tirando algodão e foram pagando a renda em flores. Elas não tinham transporte, não tinha carro, não tinha, vamos dizer, levar, tudo tinha que ser estrangeiro animal. Levavam o carrego, os animais carregados, os burros carregados, para levar as cargas de fio, para pagar os fios do algodão, do algodão em flores. Estou falando aqui que nem um índio nu, porque não entendo nada, mas estou falando aqui. Após bem, aí elas foram pagando e lá recebiam o talão da paga, né? E aí voltavam, vinham fiar de novo, novamente quando elas completavam, iam lá de novo pagar o fio do algodão. E aonde aí as mulheres iam aonde também, que elas iam não, que daqui em Flores é muito longe, é longe daqui lá, é muito distante. Aí elas pagavam a renda e voltavam e vinham fiar algodão novamente, né? Agora que o rei exigia era o fio do algodão. As crioulas pagaram a renda com o fio do algodão. E os índios eram dentro de Cabrobó. Aí foi já foi os padres Joséitas, foi quem resolveu deixar tudo assinado. Conceição das Crioulas está no livro do Tom, em Rio de Janeiro, naquela época era Rio de Janeiro. Hoje em dia eu sei que o presidente Kubitschek levou aqui dentro de Brasília, né? Eu sei que está. Conceição das Crioulas, mas hoje em dia, sim, senhora. Hoje em dia, até na internet pode ser que é mas vai pegar o pé. Muitos documentos. Sim, senhora. E hoje em dia, aqui na Federal pode ter esse que a senhora está contando. Pode ser encontrado. É verdade. Só precisa investigar. É verdade que foi tirada a chefe. Está registrado. Está tudo registrado. Lá daquela época está tudo registrado. Sempre Dom Pedro II, está tudo registrado. Registrado aqui, Conceição das Crioulas e a Serra das Crioulas. Aí já a Serra das Crioulas, já quem dominou isso aí já foi a princesa. Está assinado também, a princesa Isabel. Está assinada, aqui Conceição das Crioulas e a Serra lá na frente. Serra das Crioulas. Pode procurarem, direitinho, pesquisarem, e está a assinatura da princesa Isabel. Então, eu acho que não precisa de declaração melhor do que essa, né? Porque está tudo escrito. Procure nos cartórios de Cabrobó e Floresta do Nalzinho, que conta. Agora em Salgueiro não, Salgueiro é de aquele 40 para cá, por aí assim. Eu me lembro que o padre Domingo França Dourado foi quem fez o meu casamento em Salgueiro, né? Mas antes disso era o padre Tira de Belém, já fiz de Belém. Belém com Salgueiro a data é uma só. Tudo é uma aí de uma temporada só, né? É verdade. Lá antes do padre Domingo era o padre Fausto, de Floresta do Navio. Aí depois foi o padre Domingo França Dourado, que foi quem fez o meu casamento em Salgueiro, né? Daí pra cá, aí já foi o padre Manuel, e o padre Zé Maria, o padre... Sim, o padre Reni, é verdade. Ele está aqui conosco, né? O padre Reni. Bom, e aí, Muito obrigada, dona Leosa, por mais essa aula. Essas são nossas professoras que estão indo para a escola agora. Ela está concluindo, fazendo o primeiro ano. E ela quer fazer uma leitura. Cadê, dona Leosa? Sua menina está chamando, dona Leosa. Enquanto dona Leosa encontra ali o documento que ela fez, ela quer fazer uma leitura, a gente quer agradecer a professora Adivânia Granja. Quer registrar a presença da Prefeitura Municipal. E aí, se eu não souber dizer vocês, pelo amor de Deus, me perdoe. No PREV, né, a Prefeitura está aqui através da Ação Social, da Secretaria de Juventude,
o Conselho Tutelar, representado pelo companheiro Marcos, o NUPREV, ali na pessoa do companheiro Osvaldo, a Ação Social Vasquinha e Tânia e Tereza, outras pessoas aqui, a presença do MPA, que veio finalmente, através da companheira Joselita, já se comprometeu que vai ficar com a gente até amanhã. É serviço, bichinho. Nós estamos com, eu não sei se é um problema, mas é algo que nós precisamos encaminhar. Terminando essa atividade, a gente precisava ter um tempinho livre para respirar, para trocar os panos, para jogar uma aguinha, quem sabe, né? E eu estou assim, lamentando e ficando muito triste, porque depois dessa fala de Edivânia, depois da apresentação da professora Edivânia, a gente precisava fazer um debate aqui. E eu acho que a fala, ela traz à tona assim, a vontade de fazer um debate caloroso. Fora do estado também, tanto em Recife, como Fortaleza, na Bahia também. A gente tem um companheiro de água aqui, que ficou em 4 lugares no campeonato lá em Ceará e em segundo lugar em Ceará. Segundo lugar em Recife. Então só tem os feras aqui dos esportes radicais. E aí o companheiro Hermes também tem participado da gente também. E de forma de atividade é um grande prazer para a gente ter essa equipe aqui na comunidade promovendo esse espetáculo para as pessoas da comunidade e também as pessoas que não são da comunidade, que estão tendo a oportunidade de ter vindo para a Conceição pela primeira vez. E um momento para a gente é tão importante, que é a festa de aniversário de 10 anos da Associação Colombiana de Conceição das Crioulas. Uma associação que tem lutado, tem resistido, mas também tem obtido muitas conquistas. Tem obtido muitas conquistas para o território, influenciado não só para o território, mas também a nível nacional. Só isso, fala um pouquinho. Bom, pessoal, vocês, meninos e meninas, jovens, moços, rapazes, adultos, o que vocês vão ver aqui é um trabalho profissional. Já temos muito ano na estrada com essa história, já temos muitos moleques que hoje estão com famílias organizadas, casas próprias, porque antes a gente tentava incentivar o esporte, não só para que ele ande de bicicleta, e sim saiba que existem obstáculos, tanto para superar com a bicicleta, tanto para superar na vida. E é isso que eu tento passar para todos aqueles que estão junto comigo no esporte radical. No momento eu estou com o Thiago e o João Paulo, são 2 dos inúmeros jovens que a gente está apoiando em Salgueiro. Pois, DJ, libera o som! Eu vou precisar de 2 voluntários, um homem e uma mulher. O Thiago vai escolher. Já estou vendo a linha para trás, ó. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ir. Eu vou. Ah, é 3. É 3? Vai. Ô, Davi! Eu vou. Lembrar que para fazer isso, as pessoas que forem, não façam isso sem antes ter todo o treinamento, né? Porque o que estão fazendo aqui é porque são profissionais, né? Então não dá para vocês quererem fazer isso com colegas de vocês, né? Então esse é o companheiro Hermes, fazendo as manobras, utilizando como habilidade o companheiro Expedita, Expedita Ribeiro. Veja só a habilidade que ele tem da bicicleta, né? Aplausos aí, gente. Fazer mais uma voluntária, ficar de olho na dele. O menino vai começar a voltar mais agora, ficar mais difícil.
Ó a bicicleta, não cabe. E aqui, Adalino, como é? Tá no sangue! Tem muita coisa, mas por causa do pouco espaço e tempo, não deu. Mas queremos aqui em outra oportunidade. Agora, vamos ao salto em rampa. Eu quero deixar para fazer. Pilotos. Vamos lá, 3, 2, 1, piloto Hidráulico, vai subir, esse é o salto de apresentação, do reconhecimento, subir, essa, piloto Gonzalo, vai subir. Sai meio, puxa, tu é doido, né? Você, essa, fica ali, ó. Primeira mandada das 4, o cara vai esperar, Leandro, vai subir, vai de cara, os aplausos de vocês, na sequência, piloto João Paulo, vai ver uma pilha, Olha esse só, cara, flutua, pedaleia mal, vai subir, salto, joelho não, Ei, pode estar passando aqui não. pedaleia. Subiu, nossa, o cara acertou a vaga, galera, os aplausos de vocês.
aí, vamos ver. Vai subir. Olha só, sempre. Com o giro aberto no ar, velho. Vai subir. Vamos subir. Vamos essa foi a terceira. Vamos lá, João Paulo. Aqui é a terceira hora. Vai ver o piloto João Paulo. Segurando forte. Vamos lá, João Paulo. Olha, meu irmão. Subir. Terceira reta dianteira. Com a Blue Light. Forte. Subir. Direito. Aqui. Primeiro ele, se ele não cair, não. Atenção, criancinhas, meninos, meninas, garotas, não façam isso com as suas visões, piloto João Paulo. Vai pegar a forte, vai subir, olha só, pode pegar, interessante. Olha, piloto Paulo, pode me chamar? Galera, se você já não está alguma vez na vida, vamos gritar hoje, primeiro que é junto. 3, 2, até hoje tudo Conceição das Criolas! Maravilha, galera! Vamos gritar, pessoal! Vamos gritar! Vamos gritar! Boa noite a todos. É com imensa satisfação que a Prefeitura Municipal de Salgueiro vem à Conceição das Crioulas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Planejamento, Coordenadoria da Juventude e Controladoria do município, realizar o primeiro fórum de debate sobre o uso de drogas. Ação esta que acompanha a agenda do Governo do Estado, que aprovou o Plano de Ações Sociais Integradas de Enfrentamento aos Problemas decorrentes do uso de drogas como a maconha, álcool e, sobretudo, o crack. O fórum foi pensado para traçar estratégias de intervenção nas comunidades com evidências no fenômeno, criando alternativas de redução de danos pelo governo, mas também pela própria comunidade, de caráter permanente. E hoje, em meio às comemorações dos 10 anos da AQCC, Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, a Prefeitura Municipal de Salgueiro e todas as secretarias abraçam essa luta contra o crack e as outras drogas, juntamente feito do município de Salgueiro, Dr. Luiz Carlos de Souza. Convidamos também um representante da comunidade, o coordenador da Associação de Quilombolas de Conceição das Crioulas, Adalmir José da Silva. Convidamos também o delegado da Polícia Federal, Dr. Cristiano de Oliveira Rocha. Para também compor a mesa de debates, convidamos o perito da Polícia Federal, o Dr. Eduardo Cerqueira. Continuamos a chamar o capitão José Fábio Gomes dos Santos. Ao mesmo passo em que convidamos também o capitão Wellington Alves da Cruz, do 8º BPM de Salgueiro. Convidamos também para compor a mesa a doutora Ana Glória Melcop, do Centro de Prevenção às Dependências. Convidamos também
o nosso querido Oswaldo Nunes Barros, do Núcleo de Prevenção à Violência no Prédio. E convidamos antes de passar a palavra para a coordenação da mesa, nós gostaríamos já de agradecer a todos os que estão aqui presentes para participar desse fórum. A associação, o que tem gerado para a gente algo de muito importante, né? Porque antes, inclusive, a questão do envolvimento com o associativismo, você não via um jovem, né, dentro de uma associação ou fazendo parte de uma coordenação de uma associação, porque antes a gente entendia, porque isso melhora a qualidade de vida, a qualidade de consciência também das pessoas, né, assim. E aí a gente, né, inclusive, infelizmente, a gente teve casos há pouco tempo de pessoas que foram agredidas por policiais, né? Assim, infelizmente, essas pessoas não chegaram a denunciar, fazer o boletim de ocorrência, né? Mas foram casos que aconteceram.